Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa sexta reunião técnica. A gente tem pessoas aí eu sempre vejo os nomes aí, as pessoas sempre participando com a gente. Então, um dos modelos, Adilson, que a gente buscou fazer, que a gente até chama de reunião técnica, é porque a gente quer promover uma discussão e dar a oportunidade das pessoas também entrarem na discussão. Então, por isso que a gente faz uma reunião mais aberta, né? Não só um bate-papo entre nós e eles não terem a oportunidade de conversar também. Não só mandar uma pergunta no chat. Então, é um modelo que a gente também adaptou e está dando super certo. A gente fica bastante agradecido com a participação de todos. Bom, eu vou só compartilhar uma apresentação com vocês, só para a gente tem um pessoal de fora e muitas pessoas ainda não conhecem a Gestap. Bom, meu nome é Mariane, eu sou coordenadora de capacitação da Gestap, Pecuária com Lucro. E a Gestap é uma empresa de consultoria, né? Hoje a gente está na cidade de Rondonópolis, porém a gente atua hoje dentro do estado de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então a gente atende toda essa área de consultoria em pecuária de corte. Dentro da Gestap, além da consultoria, a gente tem toda a área de treinamento também, onde está sobre minha responsabilidade. E aqui, só compartilhando com vocês, a gente tem um evento que está sendo lançado hoje, que está programado para acontecer no dia 22 e 23 de janeiro, que é um curso online sobre boas práticas de fabricação na indústria de alimentação animal. Se alguém tiver maior interesse, entrar em contato com a gente vai passar mais informações sobre esse evento. E aqui só aproveitando, né, a presença do professor Adilson aí, que já adiantou a participação dele com a gente no MTBIF, mas a gente também vai ter o MTBIF 2021. O MTBIF em 2021 ele vai para a terceira edição, né, dentro do estado. É um evento que tem o principal objetivo de trazer gestores, né, e gerar-se gestores de forma competente e que eles façam a gestão dentro das fazendas de forma a gerar lucratividade. Então, a gente tem temas aí dentro do MTBIF, como melhoramento genético, confinamento, semi-confinamento, sistema de produção a pasto, destacando aí a honrada participação do professor Adilson no módulo de pastagens, que vai acontecer na cidade de Primavera do Leste. E conforme a gente vinha conversando aí, a gente vai fazer, além dos módulos presenciais, todos os módulos também vão ser online, com transmissão online. Então, quem não é do estado, quem não vai estar nas cidades que o MTBIF vai acontecer de forma presencial, vai conseguir acompanhar a gente aí de forma online. Então, a gente vai trazer 48 palestrantes ao longo dos 9 meses de programa. Então, a gente tem palestrantes aí de nome bastante renomado, como o professor Adilson. E não vou citar os outros, porque seria, né, citar aqui 48 nomes de pessoas que estão no auge, alto destaque. Não vou correr risco de esquecer nenhum, tá, pessoal? Só compartilhando mesmo com vocês aqui. Então, eu passo a palavra, eu vou apresentar a Roniata, tá? Que vai estar como moderadora aqui com a gente. Então, a Roniata Wake, ela é zootecnista, mestre em ciência animal. Atualmente, a Roniata, ela também é doutoranda, né, em zootecnia pela Unesp, na linha de pastagens. E a Renata, a Roniata, dentro da Gestap, ela é coordenadora de projetos. Então, ela está com a gente aí em toda a frente dos projetos em que a Gestap atua. Roniata, a palavra é sua, tá? Obrigada, Mari. Primeiramente, eu vou apresentar o professor Adilson, né? E, professor, a nossa ideia hoje vai ser um bate-papo mesmo. Então, eu vou iniciar com um comentário para a gente gerar uma discussão e depois eu já deixo aberto pelo chat. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode fazer por áudio ou pelo chat também, então fiquem à vontade, tá? Então, o professor Adilson, ele é graduado em zootecnia pela Faculdade de Zootecnia de Uberaba, é especialista em solos e meio ambiente, especialista em manejo de pastagem,
pela Universidade da Nova Zelândia. Ele é pesquisador nas áreas de forragicultura e pastagem, nutrição, nos cursos de agronomia e zootecnia da FASU e também consultor em projetos de pecuária da Consupec, que é uma empresa de consultoria e planejamento pecuário. Então, obrigado, professor, pelo aceite do convite. E, pessoal, aproveitem que temos uma excelente oportunidade de tirar todas as dúvidas e fazer perguntas, né? Professor, então, para iniciar, hoje a gente sabe que as bases técnicas da tecnologia, né, da adubação, elas já são bem consolidadas. A parte econômica de viabilidade também, mas ainda há muito receio em questão desse aumento do custo dos fertilizantes. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da dúvida, adubar ou não. É o momento certo para iniciar uma intensificação maior ou seria um momento de dar uma segurada e pensar em outro tipo de manejo para melhorar essa eficiência de pastejo? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite para participar dessa videoconferência, ainda mais sobre um tema que eu tenho dedicado bastante desde a época da minha graduação e depois também, tanto ministrando aula nos cursos de graduação, pós-graduação, como também fazendo pesquisas, tanto fazendo escola da faculdade, como também fazendo as comerciais, e também aplicando esse conhecimento no meu trabalho de assistência técnica e consultoria. Então, assim, eu comecei a estudar manejo de fertilidade do solo em 1988, ainda aluno, tinha 2 anos que estava na faculdade. E essa área do conhecimento, dentro das ciências agrárias, era assim, considerado bastante teórico, porque praticamente não tinha pecuarista que adotava essa tecnologia. Então, isso era discutido em sala de aula e em eventos técnicos e eventos, reuniões científicas, mas era um conhecimento meramente acadêmico, né? O que mudou foi a implantação do Plano Real em julho de 1994. Até então, eu não vi e nem ouvi assim, de colegas, de professores, de pesquisadores, de técnicos que tinham produtores adotando essa tecnologia, principalmente na pecuária de corte. Na pecuária de leite, sim, já tinha pelo menos uma base da ciência a partir do projeto de produção de leite em pasto do Departamento de Zootecnia da Exalc em Piracicaba, que começou a partir de meados da década de 70. Depois veio o projeto do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, em Coronel Pacheco, em Minas Gerais, na Embrapa, em meados da década de 80, e depois na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, estado de São Paulo, a partir de meados da década de 90. Mas, por exemplo, na pecuária de corte, praticamente não se aplicava o conhecimento sobre manejo de fertilidade do solo até naquela época, vamos dizer assim, acumulado, né, aquele conhecimento. Mas depois da implantação do Plano Real, houve uma mudança muito grande no mercado, né? O preço de terra desvalorizou, ao mesmo tempo as taxas de juros caíram muito, então a especulação no mercado financeiro praticamente ela parou por um tempo, e o produtor, o pecuarista, começou então a ver a necessidade de adotar tecnologia. Então foi assim, uma corrida em busca de novas forrageiras e procedimentos mais tecnificados para estabelecer pastagem, a adoção de pastoreio de lotação rotacionada, com cercas elétricas, né? Início de suplementação
sair daquela dobradinha suplemento mineral na chuva, suplemento mineral com ureia na seca, para suplementos múltiplos, ainda de baixo consumo, mas foi já um avanço, e também semi-confinamento, e começou a aumentar confinamento, e também adoção em maior escala de disseminação artificial, programas de melhoramento genético, e assim por diante. E entre todas essas tecnologias dessas diferentes áreas do conhecimento, houve interesse por parte dos pecuaristas, produtores de carne, de adotar a tecnologia do manejo da fertilidade do solo. Bom, e aí, então sempre houve esse questionamento: é viável ou não é viável adubar a pastagem? Isso é compreensível partindo primeiro da ciência, né? Até então, os trabalhos de pesquisa apresentados por renomados professores, né, e pesquisadores da área, eles concluíam que não era viável adubar a pastagem, pelos preços que eram os fertilizantes, pelos preços dos produtos, carne e leite. Ou então eles concluíam que só era viável se as adubações fossem em doses moderadas, por exemplo, nitrogênio, dose de AT100 e 150 kg por hectare ano. É claro que, diante disso, os consultores também tinham a ideia de que não era viável economicamente adubar a pastagem. E, consequentemente, não chegava a ter o pecuarista uma visão diferente sobre a adoção dessa tecnologia. Então, não se adotava essa tecnologia. Mas como eles estavam bastante interessados, então, os técnicos, vamos dizer assim, se dedicaram a conhecer mais essa área de fertilidade do solo, começaram então a criar os modelos de planilhas e tal para fazer essas contas. E assim, na época eu lembro bem que o pecuarista sempre falava assim: quanto que eu vou gastar para aumentar um OA? E ele sempre comparava com o que ele gastava com aluguel de pasto. Então ele tirava uma calculadora e falava: olha, mas se eu alugar pasto é mais barato. E era mais barato mesmo, e eu não tinha um outro argumento para mostrar para ele, uma outra perspectiva, né? Então, assim, mesmo com um grande interesse em adotar essa tecnologia, a adoção ela foi muito pequena. E houve muita frustração também por parte de muitos pecuaristas que adotaram, porque nem mesmo os pesquisadores conheciam bem dessa tecnologia. Os consultores também não, né? Houve também muita, vamos dizer assim, muita divulgação de dados e índices que depois não se, vamos dizer assim, não se realizaram porque eram utópicos, né? Não se conhecia bem. Então, se falava que em qualquer situação era possível alcançar 10 unidades animais por hectare e os animais ganham 1 quilo por dia ingerindo suplemento mineral. Não tinha base para isso. Bom, mas enfim, de 1994 até agora, todos os cálculos que eu fiz sobre a relação de benefício-custo de corrigir, adubar solo de pastagem, apesar de toda a flutuação no preço dos fertilizantes, ou no preço da arroba, preço do leite, preço de bezerro, né, com todas as mudanças conjunturais e câmbio, etc., não teve nenhuma vez que eu fiz um cálculo que mostrasse que essa tecnologia não é competitiva. E eu sempre falei isso em palestras, em reuniões com produtores e tal, mas falo, mas o melhor mesmo não é eu falar isso para vocês, é apresentar os estudos de casos de pecuaristas que começaram a intensificar a produção corrigindo, adubando o solo de pastagem lá em 1994 e não pararam. Então, quem começou e continuou fazendo corretamente, dentro dos fundamentos, né, de manejo de fertilidade de solo, não pararam. E a adoção de uma tecnologia, apesar do questionamento,
dessa tecnologia mostra, de fato, se ela é viável, tecnicamente ou economicamente. Por exemplo, confinamento, desde que eu comecei a estudar confinamento, eu sempre ouvi a maioria dos pecuaristas técnicos preconizando que confinamento não dava dinheiro. E o confinamento, em 1996, confinava 350 mil bovinos, hoje confina. Tem dados mostrando aí até mais de 6 milhões de bovinos. Então, como que essa tecnologia não é viável? E eu conheço pecuaristas que confinam há 35 anos, falam, eu nunca perdi dinheiro com confinamento. A tecnologia de correção, adubação de soja de pastagem é a mesma coisa. E é interessante que lá no início, eu e outros colegas que atuavam nessa área, a gente tinha a ideia que essa tecnologia ela só era viável para produtores que tinham propriedades nos estados da região sul, sudeste, na faixa litorânea do nordeste e no sul da região centro-oeste. Estou dizendo, sul do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, basicamente. E que no restante do Brasil não era viável, porque a terra era tão barata que era melhor comprar mais área do que intensificar. Essa era a ideia. Tá? Mas eu diria que nos últimos 10 anos, essa tecnologia está sendo adotada em todos os estados do Brasil. Todos. Então, tem... Em qualquer estado, se você procurar um pecuarista, até um pecuarista que corrige adubo sólido de pastagem, tem uma referência lá. E a cada ano, a demanda, o conhecimento nessa área, orientação nessa área é maior. E antes, nos eventos com pecuarista, se discutia muito a viabilidade econômica dessa tecnologia, os pecuaristas questionavam muito, Tinha debates assim calorosos. E já tem um tempo, eu diria que pelo menos uns 7 anos, que nesses eventos o pecuarista não questiona mais se é viável economicamente adubar só de pastagem. Ele quer saber como fazer, se ele estava preparado para isso, Quando ele vai fazer, como ele vai fazer, Que nível de intensificação. Então hoje ele tem mais dúvida de como adotar a tecnologia e não se ela é economicamente viável. Por exemplo, esse ano, apesar do aumento nos preços dos fertilizantes, nenhum cliente que eu acompanho decidiu por não adubar pastagem nessa estação chuvosa agora, que começou na maioria das regiões de pastagem do Brasil, 2020, 2021, e nem mesmo diminuir a área adubada ou diminuir a dose de adubação. Nenhum. Mesmo porque, por exemplo, comparado com o ano passado, apesar do aumento dos preços dos fertilizantes, proporcionalmente, o preço da arroba, o preço do leite, o preço do bezerro, sofreram aumentos muito mais significativos. Preço de fertilizante, na média, se a gente fizer a média de um programa de correção e adubação no solo de fertilidade natural muito baixa, você tem que começar tudo zero, o aumento ele foi ponderado entre 11% e 14%. O que mais subiu foi a adubo fosfatado, que subiu em 49%, mas os outros não. Só que a adubo fosfatado você usa relativamente pouco, principalmente em pastagem estabelecida. E o preço de bezerro para o criador, o preço da arroba do boi, passava por aumentos aí acima de 60%, 70%. Leite, eu não sei, aí no Mato Grosso, eu também trabalho muito com produtor de leite, mas leite teve região aí que quase praticamente dobrou o preço do leite. Enfim, resumindo, agora é uma das melhores realidades nesse tempo todo que eu estudo a adoção dessa tecnologia, que tem melhor relação de benefício-custo até agora. Para o criador, para o invernista, está sendo agora. Porque proporcionalmente o preço dos fertilizantes
subiu muito menos do que os preços dos produtos da pecuária. Professor, aliado a isso, essa questão mesmo de ter um aumento nos custos, mas também, pelo menos aqui no Mato Grosso, ano passado foi muito ruim de chuva, então quem dependia só de pastagem teve muito problema. Então, para esse ano, já estão criando as estratégias de produzir o volumoso dentro da fazenda. O que o senhor diz sobre a intensificação para a produção de volumoso de capim? Em questão de doses de nitrogênio, qual o nível de intensificação que a gente poderia contar para ter uma produtividade, aí, uma silagem de capim-mombaça, 40 toneladas por hectare? Então, aí assim, independente de ser o objetivo da exploração da área ser para produção de volumoso suplementar, então nós estamos falando de silagens, de fenos, de pré-secado, de capineiras, ou para pastagem, o que vai estabelecer o potencial são os elementos do ambiente, principalmente volume de distribuição de chuva, temperaturas, né? Esses são os elementos que vão determinar o teto de produtividade de matéria seca por hectare ano. Ao longo de toda a minha carreira, assim como consultor, em 99% dos diagnósticos que eu fiz, nunca foi o clima que limitou o potencial de produção, e sim o solo. Tá? Com raras exceções em regiões semiáridas do Nordeste, onde chove 400 milímetros por ano, 500 milímetros por ano, mas em regiões com chuvas aí acima de 800 milímetros por ano, sempre foi o solo que limitou explorar o potencial dado pelo clima. E no caso do clima, para áreas não irrigadas, é temperatura e chuva. Para áreas irrigadas, ainda, além de chuva e temperatura, evapotranspiração potencial. Então, o que estabelece o teto são esses fatores. Para produzir 40 toneladas de matéria seca ou matéria natural? De matéria seca. Matéria seca por hectare ano. Pois é, para matéria seca por hectare ano, aí no Mato Grosso eu não conheço nenhuma região que não tenha potencial climático para alcançar essa produtividade. Tá? Então, assim, temperatura aí não é restritiva, as temperaturas médias anuais são acima das temperaturas mínimas críticas. E índice pluviométrico, né, vamos dizer assim, é possível, em grande parte do estado, alcançar esse potencial. Eu precisaria aí de 2.000 milímetros de chuva para produzir 40 mil quilos de matéria seca por hectare. Tá? Então, muitas regiões aí no estado chove 2.000 milímetros, acima de 2.000 milímetros. Normalmente, você pode considerar 20 quilos de matéria seca para cada milímetro de água. Tá? Então, 40 mil quilos de matéria seca, que são as 40 toneladas, dividir por 20 vai dar 2.000 milímetros de chuva. Bom, então, uma vez estabelecido o potencial, tem que olhar muito o solo. E aí, o que acontece? Quando eu exploro uma área para produção de volumoso suplementar, eu tenho que admitir que o nível de extração de nutrientes ele vai ser entre 50% até 100% maior do que se fosse para pastagem. Tá? Em média, 75% mais alto. Sendo que o potássio ele chega a ser o dobro. Porque em sistema de pastejo, o potássio é o elemento mais ciclado, via urina, um pouco via fezes, um pouco devido à morte da parte aérea que não é consumida, raízes mortas e assim por diante. Então, assim, para produzir 40 mil quilos de matéria seca por hectare, para produção de silagem, o nível de extração de nutrientes vai variar, vai ser de 50% até 100% mais alto do que se fosse para pastagem. Tá?
que a eficiência de colheita é maior e tal. Bom, agora o que vai extrair de nutriente? Vai depender muito da composição da forragem que você vai conseguir colher. Porque aí tem variação, porque tem sistemas, por exemplo, sistemas chamados de sequestro, né? Ou seja, confinar animais de recria, bezerros e bezerras que foram desmamados naquela estação de desmame, no período de transição seca-chuva, você fechar os animais e suplementar. Para essa categoria, o ideal é que você tenha uma silagem de melhor qualidade, para que você não tenha que suplementar muito com concentrados. Então, essa silagem vai ser mais rica em nutrientes, consequentemente, o nível de extração de nutrientes do solo vai ser muito maior. Já quem confina para terminação e usa dieta de alto concentrado, né, pode trabalhar com a silagem mais fibrosa, com mais FDN, com menor concentração de nutrientes, porque a inclusão desses volumosos vai ser pouco, 20%, 25%, talvez até menos, 15% da matéria seca total. Né? Enquanto que na dieta de animais de recria, é possível que esteja entrando 70% da dieta, se é a silagem. Tá? Então vai variar muito a concentração. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Se você vai fazer para animais de recria, numa região que chove aí 7 meses, por exemplo, no Mato Grosso tem muitas regiões que chove 7 meses, 8 meses, você vai fazer 3 a 4 cortes. Ou seja, maior frequência de corte, com menor volume de matéria seca por corte. E composição química mais rica, maior valor nutritivo. Mas se o seu objetivo, por exemplo, é só fibra, a terminação de animais com dieta de alto concentrado, você pode fazer 2 cortes, né? Menor frequência e com maior volume de massa colhida em cada corte. Então, isso vai variar bastante. Mas se a gente pensar em termos assim, qual que é o mínimo crítico, né, de nutrientes para eu produzir uma silagem, por exemplo, de uma gramínea forrageira, né? Pânico Max e cultivar mombaça tem sido, até então, cultivar mais explorado para a produção de silagem, né? Mas, enfim, poderia ser uma braquiária. A gente trabalhar pelo menos com 1,5% de nitrogênio, 0,15% de fósforo, 2% de potássio e 1% de enxofre na matéria seca extraída. Então, eu estou falando de 15 kg de nitrogênio por tonelada de matéria seca, 1,5 kg de fósforo por tonelada de matéria seca, 20 kg de potássio por tonelada de matéria seca e 10 kg de enxofre por tonelada de matéria seca. Não esquecer que o fósforo aí tem que multiplicar por 2,29 para passar para P2O5. E o potássio multiplicar por 1,2 para passar para K2O. Então, de acordo com a massa de forragem produzida, você faz esse cálculo para repor a quantidade extraída. Mas o que eu recomendo para meus clientes que fazem silagem? Durante o processo de ensilagem, de descarregar o material, ao longo do dia, vai fazendo coleta de amostras do material in natura. Aí não é do material já fermentado, porque tem perdas durante o processo de fermentação. Eu quero saber o que está extraindo lá do solo onde o material foi colhido. Eu preciso do material in natura. Manda para o laboratório para fazer análise, até você ter um banco de dados que você vê lá quais são os extremos, né, a média, para depois você usar essas referências para fazer os cálculos de reposição de nutrientes extraídos.
Professor, só uma dúvida, aproveitando que o senhor comentou sobre a maior absorção, necessidade de potássio, certo? O senhor falou que a absorção pode chegar ao dobro de potássio. Existe, o potássio e o magnésio, eles competem, certo? A gente teria que alterar a relação cálcio-magnésio quando a gente trabalha com esse tipo de sistema ou não? Bom, excelente pergunta. Na verdade, assim, entre os especialistas de manejo de fertilidade do solo, tem duas correntes. Uma, que é uma corrente fraquinha, pequenininha, com elo fraco hoje em dia, que trabalha com as relações de cátions na CTC do solo, tá? Cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio mais alumínio, que defende mais de 70% da capacidade de troca de K do solo, isso é composto por base, cálcio, magnésio e potássio. E desses 70% é cálcio, ou seja, 49%, 22% ser magnésio, dos 70%, e em torno de 6 até 8% dos 70% ser potássio. Tá? Mas 99% dos especialistas na área de manejo de fertilidade do solo trabalham com classes de fertilidade, teores dos elementos na análise do solo e calibração das respostas às adubações nessas diferentes classes de fertilidade. Então, hoje, o que é o consenso no meio? É que mais importante do que as relações são os níveis de suficiência. Então, por exemplo, se cálcio, magnésio e potássio estiverem em níveis altos, as relações perdem a importância. Tem algumas culturas muito específicas, tomate, algumas frutíferas, que essas relações elas têm que ser mais equilibradas e tal. Mas para a maioria das culturas, o nível é mais importante do que a relação. Porque a relação ela é percentual e tudo que é percentual pode conter erros, né? Então eu posso ter as relações tudo adequadas, mas os teores serem todos baixos ou muito baixos. Então eu não vou conseguir altas produtividades. Mas eu posso ter as relações até certo ponto desequilibradas, mas os teores estarem altos. E aí então a produtividade vai ser maior, tá? Mas assim, no caso de áreas que a planta é submetida a cortes, e aí toda a forragem é retirada da área para conservação, ou para fornecimento direto para os animais, é importante que os nutrientes extraídos sejam repostos, tá? Então, a cada corte, você sabe quanto que você colheu de matéria seca, você já tem lá uma referência de composição desse material que é colhido, e você repõe. E anualmente você faz coleta do solo para análise, para você fazer uma correção, para procurar equilibrar, na medida do possível, os elementos do solo. É isso? Não? Ok. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta também, pode abrir o microfone e fazer, por favor. O Fábio. Olá, pessoal. Boa noite. Adilson. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Raniato. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Adilson, prazer ouvir você. Sempre é uma aula ouvir você. Surgiu uma dúvida, a hora que você mencionou com relação às relações, eu também concordo com relação às relações, mas o que você consideraria como teor mínimo, por exemplo, a Raniata comentou com relação a magnésio. Quantos de centimol? A gente ouve muito aqui na região falar de 0,8 centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio e de 2 centimol de 2 centimol de carga de cálcio, que seria um nível assim considerado razoável. Lógico, isso vai variar um pouco com a textura, mas esses valores estão dentro de uma certa realidade ou não? Olá, obrigado pela pergunta. Assim,
Na verdade, vai depender muito da comissão de fertilidade do solo que nós estamos falando, né? Porque tem a comissão do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, do Estado do Paraná, do Estado de São Paulo, de Minas Gerais e da Embrapa, para o restante do país. Tá? Então, as comissões elas são formadas por pesquisadores que conduzem experimentos regionalizados, né? E de tempos em tempos publicam um boletim com recomendações de correção e adubação do solo baseado nesses resultados de pesquisa, né? Para você ter uma ideia, o boletim mais antigo é do Instituto Agronômico de Campinas, que foi editado em 1997, depois uma ordem cronológica de Minas Gerais em 1999, depois o da Embrapa em 2002, e os mais recentes são do Rio Grande do Sul e Santa Catarina de 2016 e o do Estado do Paraná de 2019. Eu sempre trabalhei com o boletim do Estado de São Paulo, o boletim técnico 100 do Instituto Agronômico de Campinas, apesar de ser o mais antigo. Por que eu trabalho com ele? Porque até 2002 era a única comissão que determinava o fósforo em resina, trocadora de ânions. Todos os outros determinavam em MELIC, né, extrato ácido. A partir de 2002, a Embrapa passou a oferecer os dois tipos de análise. Então, assim, eu estou bem familiarizado com o boletim de São Paulo. Então, no boletim de São Paulo, o cálcio, o teu alto de cálcio é 7 milimol carga por decímetro cúbico, que em centimol é 0,7. E o magnésio é 8 milimol carga por decímetro cúbico, que em centimol é 0,8, que é o que você está falando aí. Tá? E se você olhar essas referências, você vai ver que a relação de cálcio é até menor do que a de magnésio. É 0,7 centimol de cálcio a 0,8 de magnésio, né? Então, essa relação aí 2 a 0,8, 2 para 1, é o que o pessoal preconiza, né? Fala-se até 4 para 1, mas nesse boletim do IAC é 0,7 centimol para cálcio, 0,8 centimol para magnésio. Mesmo porque é o seguinte, lá no solo, né, o cálcio tem uma ordem preferencial para preencher as cargas negativas, depois é o magnésio, depois é o potássio. Então, pensando naquelas relações, se você trabalha com teores de cálcio muito alto, você pode preencher a maior parte das cargas, que normalmente são poucas, são solos arenosos, ou solos argilosos com argila em baixa atividade, ou então, e também pobres em matéria orgânica. Então tem pouca carga negativa. Mas você põe muito cálcio, fica menos carga para dissolver o magnésio e dissolver o potássio. Tá? Só que assim, no caso para pastagem, cálcio e magnésio nunca foram elementos críticos para promover quedas de produtividade. Até quando os teores são baixos, o que é o teor baixo de cálcio? Abaixo de 0,4 centimol, ou 4 milimol é baixo, de 4 a 7 é média, acima de 7 é alto. E o magnésio a mesma coisa, abaixo de 4 milimol ou 0,4 centimol é baixo, de 0,4 centimol a 8 é média, acima de 0,8 é alto. Tá? Mesmo quando os teores são baixos, tem cálcio e magnésio no solo que atende produtividades de forragem, de matérias altíssimas. O pecuarista teria que estar colocando muito nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, para começar a provocar alguma deficiência de cálcio e magnésio no solo. Tá? Normalmente é muito. Por isso que nos experimentos de subtração de nutrientes, você vai tirando, você faz a testemunha sem nada,
de correção e adubação e o tratamento 1 com correção e adubação completa. Tratamento 2, você tira o nitrogênio. O 3, tira fósforo. Vai tirando. O que provoca menor queda na produtividade, no caso dos macrominerais, é cálcio e magnésio. E micro. Praticamente, a diferença é pouco significativa quando você retira cálcio, magnésio e micro. Quando você retira nitrogênio, despenca a produtividade. Você retira fósforo, retira enxofre, retira potássio. Tá? Então, não são elementos muito críticos. Outra coisa também é o seguinte, com a maioria dos solos tropicais são ácidos e o corretivo de acidez do solo mais usado é o calcário, mesmo que seja calcário calcítico, que tenha baixo teor de óxido e magnésio, tem óxido e magnésio lá. Então, assim, primeiro, mesmo os teores de cálcio e magnésio no solo sendo baixos, ainda tem muito cálcio e magnésio lá para produtividades muito altas de matéria seca de forragem. Segundo, as plantas forrageiras, elas respondem muito mais a nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre do que cálcio e magnésio, que usam em maiores quantidades também. E terceiro, quando eu vou adubar, eu preciso corrigir a acidez do solo. Aí eu aplico calcário para corrigir a acidez do solo, e a quantidade de cálcio e magnésio que é colocada via calcário, coloca no solo quantidades assim enormes, como nutriente de planta, né, que supera dezenas de vezes a demanda de cálcio e magnésio pelas plantas. Professor, pensando na adubação fosfatada, esse cálculo de eficiência da disponibilidade de fósforo, né? Quanto que eu poderia considerar? Tem alguns falam de 80%, né, de disponibilidade. Isso seria adequado ajustar isso no cálculo de necessidade de fósforo? Porque quando eu ajusto para 80%, a quantidade fornecida é gigantesca, né? Então, assim, eu encareço muito a adubação pensando nessa eficiência da disponibilidade. Assim, em relação ao fósforo, criou uma cultura no Brasil de que, primeiro, fósforo é o nutriente mais crítico para as culturas, né? Mas isso vem muito das pesquisas com cultura anual. Bom, primeiro, os solos brasileiros são deficientes de fósforo, sim. Nos cerrados, 92% dos solos tem teores de fósforo muito baixo. Solos amazônicos, 96%. Puxa vida, se eu pegar bioma amazônico e pegar bioma cerrado, eu tenho quase 70% do território brasileiro. Aí nas outras regiões o teor de fósforo é alto? Não, também é tudo baixo. Muito baixo. A base do conhecimento da dinâmica de fósforo solo, ela vem muito de pesquisa com cultura anual. Arroz, milho, trigo, feijão, né, algodão. Então, no caso de cultura anual, que você planta todo ano, o fósforo passa a ser um elemento muito crítico. E assim, a cultura anual tem um ciclo muito curto para ter ciclagem de fósforo. Outra coisa é que, muitas vezes, principalmente nos primeiros anos, ainda não houve tempo dos corretivos de solo eliminar o alumínio, eliminar o manganês, eliminar o ferro, que causa fixação do fósforo. Tá? Então, assim, os grandes da área de fertilidade do solo aí, eles sempre preconizaram que a quantidade de fósforo que é recuperada pela planta é 15% a 25%. Ou seja, 75%, 85% do fósforo perdido. Tá? Mas quando você vai para pastagens ou vai para sistemas integrados, que você faz sucessão de várias culturas na mesma área,
soja, milho, forrageira, ou soja e forrageira. Isso muda completamente. O que os experimentos demonstram? Que no caso de pastagens, e no caso também de sistemas integrados, que na sucessão de cultura entre a pastagem, 86% do fósforo chega a ser recuperado. Tá? Especificamente no caso de pastagem, tem as particularidades que são diferentes daquelas da cultura anual. Primeiro, bom, na fase de plantio da pastagem, é igual plantar soja, né, ou plantar milho? Sim, mesma coisa. Eu tenho que colocar fósforo, o mais próximo possível da semente ou da muda, para quando sair a radícula embrionária, ela ter alta concentração de fósforo próximo, o fósforo difundir do grano para onde está a raiz. Os fundamentos são exatamente os mesmos. Tá? Só que depois da pastagem é a cultura perene. E aí o sistema radicular vai ter tempo para aumentar, se não tiver nenhum impedimento físico ou químico, de aumentar em diâmetro, em profundidade, em volume, em peso. E aí, esse sistema radicular, né, com essas características, vai conseguir ter uma maior superfície de contato com o solo. Fósforo é imóvel no solo. Ele é quase tudo absorvido por difusão, então ele tem que estar perto da raiz. Então, se o sistema radicular crescendo ao longo do tempo, o manejo correto, esse requisito vai ser preenchido. Maior contato, raiz, fósforo. Outra coisa é que no sistema de pastagem, cultura perene, vai dar tempo desse fósforo ciclar. Né? Então, aquelas raízes superficiais absorvem o fósforo solo é imóvel, mas na planta é o mais imóvel, aí transloca em toda a planta, vai lá para a raiz com o meristema apical da raiz, aí aquela raiz morre, é decomposta, começa a aparecer fósforo em profundidade. Bovinos. Quando o fósforo ingerido via forragem vai ser exportado quando eu vender os animais? 10% em gado de corte, 22% em gado de leite, quase nada exporta. Então, no caso de pastagem, concluindo, eu coloco no máximo 30% de perda de fósforo. 70% do fósforo eu coloco e ele vai ser recuperado. Entendeu? Professor, aproveitando, tem uma pergunta do Marcelo, que ele fala assim, sobre qual fertilizante fosfatado escolher pensando no plantio? Olha, pela dinâmica do fósforo no solo e pelo pequeno volume de raiz no início do estabelecimento de qualquer cultura, tá? O ideal é fósforo solúvel em água, mais citrato, neutro de amônio. Parece H2O mais CNA, água mais citrato neutro de amônio. Então, eu estou falando de superfosfato simples, ou superfosfato triplo, ou monoamônio fosfato, que é o MAP, ou diamônio fosfato, que é o DAP. Quais outros tipos de fonte de fósforo existentes? Tem os fosfatos naturais brasileiros, que são os fosfatos de rocha, e tem os fosfatos de origem sedimentar importados. Esse tipo de fósforo, ele deve ser utilizado mais como corretivo de solo, em doses altas e como corretivo. Mas para colocar um suco de plantio, você vai estar plantando, por exemplo, cana para produzir forragem para os animais, ou capim-napier, capim-elefante, no suco de plantio. Na cova, se você estiver plantando, por exemplo, uma grama, ou mesmo no suco também uma grama. E na linha de plantio, no caso de sementes, coloque sempre fósforo solúvel em água e citrato de amônio, porque a liberação tem que ser muito rápida. Tá? E em pastagens já estabelecidas, onde você está intensificando
e está aplicando os outros nutrientes na forma prontamente solúvel, o que quer dizer? Nitrogênio, via ureia, o sulfato de amônio, o nitrato de amônio, o potássio por meio de cloreto de potássio, um enxofre por meio de um sulfato de amônio. Trabalhe com fósforo solúvel em água citranil de amônio. Senão é como se você pisasse no acelerador e ao mesmo tempo pisasse no freio. Então você tem sendo liberado na mesma taxa de liberação que o nitrogênio vai estar sendo liberado da fonte específica dele, o potássio também, o enxofre também. Então, fosfatos de baixa solubilidade, iguais aos nacionais, ou de média solubilidade, iguais aos importados, deve ser usado mais no conceito de correção, visão de médio e longo prazo. Professor, eu tenho uma pergunta. Alguém ia fazer pergunta? Quando a gente fala em intensificar, então assim, a gente precisa fazer a adubação, seja de plantio ou seja de manutenção, ok? Para atender às exigências. Mas quando a gente fala em intensificar, a gente está pensando em aumentar essas doses, principalmente nitrogênio. O que seria um pré-requisito para a gente fazer uma intensificação? Porque a gente sabe que, por exemplo, o manejo de pastagens hoje ainda é muito falho, né? Então, assim, o que o senhor vê dentro da fazenda para que a gente inicie uma intensificação, como se fosse pré-requisitos? Excelente pergunta. Olha bem, nas aulas de graduação, de pós-graduação, palestra, eventos que eu participe, no meu trabalho de consultoria, correção e adubação é a 7ª etapa. Então, eu sempre sigo uma ordem, isso falando de pastagem, sem falar do animal ainda. Então, quando eu vou fazer inventário de projeto para emitir um diagnóstico, um projeto já em andamento, ou mesmo um projeto que vai ser iniciado em uma área que nunca teve pecuária, eu sempre vou olhar critérios para a escolha das espécies forrageiras, estabelecimento da pastagem, implantação das benfeitorias e as edificações da fazenda, manejo do pastejo, manejo de controle de plantas infestantes e pragas. 6 primeiras etapas. Isso é o básico. Na hora que eu puxar o animal para dentro do sistema de pasto, tá? E aí nós poderíamos falar de tudo que é básico no animal, que é primeiro reprodução, depois melhoramento genético, que seja por seleção, cruzamento, sanidade, conforto térmico, tudo isso, né? Ambiência e tal. Mas agora eu vou puxar o animal só para ser um componente da pastagem. Ele já está vindo com tudo isso. Aí eu penso em suplementação. Então escolha de espécie forrageira. Então, se a fazenda vai começar, era uma área nativa, de floresta, ou de cerrado, ou de campo, ou era uma área de agricultura e essa área vai ser convertida em pecuária. Então vamos escolher as espécies forrageiras. Se o projeto já está em andamento, eu vou olhar se aquelas forrageiras que estão lá são as que de fato se adaptam àquelas condições ambientais. Então, escolha de forrageira, estabelecimento da pastagem, a infraestrutura, principalmente aquela relacionada diretamente com o manejo da pastagem, que é modulação, tamanho, formato de piquete, fonte de água, localização, dimensionamento dessa aguada, mesma coisa dos custos para suplementos, sombreamento, área de descanso e tal, corredores de acesso. Então, 3ª etapa. 4ª etapa, manejar o pastejo. Ou seja, quem está lá no dia a dia, saber colocar os animais para colher forragem com eficiência. Manejo e controle de planta infestante. E suplementação, nem que seja básica dos animais. Aí sim, e o resto no manejo animal está tudo em dia. Aí agora nós vamos corrigir, adubar para intensificar. Porque eu já formei o pasto lá. Na 2ª etapa, quando eu faço estabelecimento da pastagem,
né? O solo era ácido, puxa vida, vamos fazer pelo menos um corretivo de solo para formar o pasto. Mesmo que o pecuarista nunca mais vai corrigir adubar o solo, vai para plantar, vai jogar um calcário, jogar um gesso e um adubo de plantio. Depois é só manejo extrativista, vamos dizer assim, como é ainda a maioria. Então, a correção e adubação do solo, com o objetivo de intensificar, para aumentar a capacidade de suporte, para aumentar a taxa de rotação, para aumentar a produtividade por hectare e tornar a atividade competitiva com outras alternativas de exploração da terra, é a 7ª etapa. Ok. Ok, obrigada. Uma das maiores dúvidas e assim, dificuldades, né, hoje do produtor é aliar esse manejo do pastejo com a adubação. Pensa em adubar para aumentar a produtividade, que precisa ter mais capim, mas na hora de colher essa forragem não é realizado de forma adequada, né? Isso acaba ainda piorando mais a situação da propriedade em relação à quantidade de capim, porque um pasto está rapado, o outro está sobrando e a equipe não está atenta a esse manejo, né? Pessoal, mais alguém tem mais uma pergunta? Seu comentário é perfeito, Roniato, porque é o seguinte, eu ainda era aluno e o professor Moacir Cosa, Exaldo Piracicaba, já preconizava que quando o pecuarista fosse começar a adotar essa tecnologia, ele deveria começar em pequenas áreas da propriedade. E eu estudei todos esses fundamentos e passei a defender, e até hoje eu defendo isso. Apesar de que tem muitos colegas que trabalham nessa área que defendem, por exemplo, você corrigir adubar com menores doses, mas uma área maior até toda a propriedade. Tá? Enquanto, assim, na medida do possível, você corrigir adubar menores áreas é mais estratégico. Tá? E uma das razões vai de encontro com o que você comentou. Se eu começo corrigindo adubando uma pequena proporção da área da propriedade, o pecuarista vai investir menos, vai gastar menos, vai ter tempo de treinar a equipe dele, ele mesmo aprender e ter animal suficiente para colher a forragem que vai ser produzida. Né? Mas se você começa a fazer isso em grandes áreas, tudo pode ficar mais desafiador. Primeiro, assim, o impacto na saída do caixa, né? O corretivo e adubo. Depois, muitas vezes, ele vai ter que mexer na infraestrutura, porque muitas vezes ela não atende, né? Lotes grandes de animal. Eu estou falando de água, estou falando de coxo, estou falando de sombra, de área de descanso. Depois, a equipe, né, até a equipe da fazenda aprender, e ele próprio, né, aprender a manejar um sistema intensivo. E outra, não faltar dinheiro para comprar animal. Né? Então, começa numa área menor. É o mais lógico, para ele aprender para depois aumentar a área. Né? É claro, assim, que uma fazenda de recria, ou de engorda, ou recria engorda, é mais fácil você pegar uma pequena proporção da área da fazenda, intensificar muito e trabalhar com lotes grandes. Você consegue fazer lotes grandes porque as categorias são menor número de categoria. Numa fazenda de cria, numa fazenda de ciclo completo, você tem um monte de categoria animal, não precisa ir longe não, vai só numa fazenda de cria. Aí é mais prudente, mesmo não sendo agronomicamente a melhor estratégia, você corrigir adubar com doses menores e uma maior área para você manter as categorias que precisam ficar separadas, de fato separadas. Quanto a sexo, estado fisiológico, manejo sanitário, plano nutricional específico, né? Quando eu penso na fazenda de cria, eu tenho
nuli para vazia, nuli para prem, primi para vazia, primi para prem, secundi para vazia, secundi para prem, multi para vazia, multi para prem, né? As desmama e assim por diante, né? Mas, como piloto de aprendizado, o ideal é começar em pequenas áreas para não acontecer o que você comentou e que é fato, é uma realidade, a gente vê muito isso. Até mesmo criar uma estratégia, né? Se a área de cria vai ser intensificada, gerar uma adubação um pouco menor, e aí na área de recria intensificar um pouco mais, porque às vezes a gente vê o produtor querendo jogar adubo na área de cria, assim, o máximo que ele puder, porque eu tenho adubo já na fazenda, eu preciso melhorar meu pasto. Mas espera aí, qual que é a área que você está querendo adubar? E se a gente for para outra categoria que vai ter o melhor aproveitamento, né? Então, assim, gera uma estratégia em questão da fazenda como um todo para pensar nas categorias isoladas, né? É isso que você falou também é importante, porque no início da minha carreira eu pensava muito nas coisas pontualmente. Então, eu ia lá na fazenda e o pecuarista falava, eu trouxe você aqui porque eu quero intensificar. Mostrava análise solo, interpretar, fazer recomendação, sem pensar em todo o projeto ao longo dos 12 meses do ano, né? E isso sempre vai dar errado. Então, eu tenho que ter todo o planejamento, os seus 3 níveis, estratégico, 12 meses para frente, né? O tático, que é chuva e seca separado, e as transições, né? Seca, chuva, 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 seca e seca. E o operacionalzão, que é mensal, semanal, diário, né? Se eu não fizer toda a tecnologia que eu adotar dentro do sistema de produção, se não for pensando nesses níveis de planejamento, pode ser que lá na frente dá errado. Entendeu? E adubação principalmente, que a adubação, quanto mais você intensificar no período chuvoso, maior vai ser a diferença de suporte das pastagens no período chuvoso e período seco. Você vai abrir um buraco. Cada ar que você aumentar no período chuvoso, você abre um buraco maior no período da seca. Então tem que estar dentro do contexto de planejamento. Esse é outro ponto muito importante, do quanto adubar, que período adubar, né? Qual que é o período ideal para fazer a última adubação, para colher uma melhor forragem na seca. Então, acho que isso ainda gera muita dúvida para o produtor, do momento certo de realizar essa adubação. Assim, eu fico até intrigado, sempre me intrigou, porque você assiste esses canais especializados aí de pecuária, ou mesmo programas de pecuária em canais diversificados e tal, e você vê lá, assim, assiste o entrevistador, ou o repórter, o jornalista, entrevistando um pesquisador, um professor, um consultor, um técnico, né? E querendo que o entrevistado dê uma receita para o pecuarista, né? E eles pensam assim que o pecuarista consegue assimilar tudo aquilo que é falado, que consegue adotar. Assim, isso me intriga e me incomoda bastante, porque os sistemas de pecuária eles são tão dinâmicos, tão complexos, que tem que ser técnico mesmo para ir lá, inventariar, diagnóstico, fazer planejamento, ter na equipe. Tá? Então, assim, não é fácil. Né? Sentado aqui é fácil, né? E lá, o pecuarista. São muitos fatores, né? Não tem como. Muito. E acho que vem um pouco de encontro com a pergunta do professor Fábio,
ele pediu para o senhor comentar um pouco sobre a recomendação baseada no balanço de massa. Então, o balanço de massa é o seguinte, eu comecei a estudar a fertilidade do solo em 88, ainda como aluno, formei em 91 e até 94 eu não vi nenhum pecuarista adubando pastagem. Bom, a partir daí eles começaram a adubar pastagem e eu falei, agora eu vou precisar de uma fonte de referência para interpretar as análises e fazer as recomendações. E fui lá nos boletins e comecei a ver que tinha muita limitação nas recomendações feitas pelos boletins. E principalmente para sistemas muito intensivos, que começou então a surgir a partir de 1994, né? Pecuaristas buscando metas aí de 7, 8, 10 unidades animais por hectare. Não tinha referência nos boletins. As recomendações de adubação elas são muito modestas nos boletins. São mais as recomendações de manutenção e tal. Aí eu fui pesquisar metodologias de interpretação de análise do solo e recomendação de correção de adubação de solo e pastagem. E eu já estudava muito sobre os sistemas da Nova Zelândia, que é um país referência em produção de carne, leite, lã, em pasto, né? Só que é pasto de clima temperado, mas os fundamentos são os mesmos. E foi lá que eu encontrei, então, referência sobre modelo de balanço de massa e modelo dinâmico. E eles têm esse conhecimento desde a década de 70. E aí eu comecei a aprofundar, então, no estudo dos modelos de balanço de massa, a partir de 94. Em 96 eu já escrevi livros sobre correção e adubação do solo de pastagem, já fiz referência sobre esse modelo. Depois um simpósio lá em Piracicaba, 14 simpósios sobre manejo da pastagem, em 1997. Eu apresentei uma palestra também lá que eu fiz referência ao modelo, né? E aí, em 98, eu fui para Nova Zelândia a primeira vez para começar a estudar modelo de balanço de massa. A principal finalidade para ir para lá, né? E aí, então, aprofundei bastante nisso. Em 2012, eu escrevi um manual para interpretar resultados de análise do solo e fazer recomendações baseado no modelo de balanço de massa. Em 2013, eu lancei um software. Eu não fiz isso sozinho. O manual eu escrevi junto com um ex-aluno, Matheus Contato, que trabalha comigo até hoje. Trabalha muito aí no Mato Grosso. E depois o software com o programador Sebastião da Invent, lá de Goiânia. E a base do modelo de balanço de massa é você colocar no modelo os compartimentos ou pools de entrada de nutrientes e de saídas de nutrientes. Ou seja, o que a atmosfera, que é um compartimento, contribui com nutrientes? Quais nutrientes e quais quantidades? O pool solo, o compartimento solo, na sua parte orgânica e mineral, o que contribui? O compartimento planta, na sua parte aérea, no sistema radicular. O componente animal, né? O que pode ser importado de nutriente via suplemento fornecido para os animais. Então, essas são as entradas. E as saídas, né? Por transferência de fertilidade feita pelos animais, né? Das áreas que eles pastejam para os malhadouros, currais, de manejo, corredores. A exportação de nutrientes, os bezerros que eu vendo, os animais gordos que eu vendo, né? As perdas de nutrientes da excreta animal, fezes e urina, que é muito concentrado, né? Perdas também para o solo, esfriação, volatilização, enfim, você roda um balanço entre entradas de nutrientes desses compartimentos
e saídas de nutrientes desses compartimentos. O fundamento não é diferente de você usar o software para calcular dietas. Quais as exigências dos animais para determinada meta de desempenho? O que é a base da alimentação? É forragem. O que essa forragem contribui de nutriente? Fica déficit? Fica, eu vou suplementar. Adubação é a mesma coisa, independente se é por meio de balanço de massa. Só que, baseado nos boletins, que é por classe de fertilidade, tá lá, o teor de fósforo é muito baixo. Aí os autores do capítulo recomendam, aplica 100 kg de P2O5 por hectare. Tudo bem. Vai dar resposta? Vai. Mas será que não é excesso para a meta que o pecuarista tem? Será que também não vai faltar se a meta for muito agressiva? Eu jogo 100 kg de qualquer nutriente, quanto que eu vou produzir a mais de matéria seca por hectare? Quantas unidades animais eu vou aumentar mais por hectare? Quanto de produtividade de carne eu vou produzir a mais por hectare? Que custo vai ter esse adicional? Que receita eu vou ter de... O modelo de balanço de massa permite você fazer isso. Professor, a última pergunta aqui do Fernando, que ele questiona assim, qual é a visão futura do senhor em relação ao uso da adubação nas fazendas? Pensando numa projeção nos próximos 5 a 10 anos. Bom, olha, essas projeções são difíceis de fazer porque hoje é tão dinâmico, tudo é tão dinâmico que é difícil. A situação que nós estamos vivendo esse ano, eu não conheci nenhum analista de mercado que fez alguma projeção de onde chegaria preço de soja, de milho e seus substitutos, de leite, de bezerro, né, de arroba de boi, nenhum. Especialista que dedica todo dia a estudar mercado, ninguém tinha previsto isso. Tá? Talvez uma cigana tivesse acertado mais do que eles. Brincando, né? Mas assim, eu só posso falar do que, como diz o historiador Leandro Carnal, sempre que ele é entrevistado, as pessoas, em vez de perguntar para ele o que passou, ele como historiador, pergunta para ele o que vai acontecer. Como se ele fosse um futurologista, mas ele é só um historiador. Então eu posso, assim, te responder fazendo uma avaliação dos antecedentes e até onde nós chegamos. Então, até aqui, o que eu espero, né, nos próximos anos? Que essa tecnologia de correção e adubação, ela veio para ficar. É um caminho sem volta. Tá? A adoção vai ser cada vez maior, cada vez vai ter mais demanda de conhecimento nessa área, cada vez nós vamos ver mais eventos, mais palestras dedicadas a essa área, voltado para o produtor, e principalmente com a integração lavoura-pecuária, agricultor entrando na pecuária, vai dar um impulso maior ainda na adoção dessa tecnologia. Tá? E o pecuarista entrar na agricultura, na hora que começar a corrigir adubar solo para a agricultura, e ele vai começar a ver que resposta ele vai ter na pastagem. Então, assim, eu tenho, na minha visão, eu vejo assim, uma perspectiva enorme dessa tecnologia só avançar, a adoção dessa tecnologia só aumentar. É claro que quanto mais os técnicos se prepararem, né, para orientar o pecuarista, mais essa tecnologia vai ser adotada com sucesso. Então, é uma responsabilidade grande dos pesquisadores que atuam nessa área, dos professores que ensinam os futuros profissionais conhecimento dessa área, dos consultores que assumirem, vamos dizer assim,
que vão dar orientação nessa área, de estarem preparados para o pecuarista não ficar frustrado, como já aconteceu no passado. Não acontecendo isso, o cenário é só de adoção. E vão aparecendo tecnologias novas, né? Fontes novas de fertilizante. Quer ver uma coisa que está aumentando muito e vai aumentar cada vez mais? Aproveitamento dos dejetos dos animais para adubação, um crescimento de confinamento, crescimento de semi-confinamento. O pessoal está fazendo muita compostagem. Né? Então, assim, eu vejo que vai ser cada vez mais adotado pelo produtor. Legal. E vem muito de encontro com a discussão passada, né? Que tem que estar tudo muito ajustado para não ter frustração, né? A questão depois, a tendência é que se não tiver ajustado, o produtor vai colocar a culpa na adubação e a gente nunca vai evoluir, né? No caso, assim, igual vocês que trabalham na consultoria, em treinamentos, estão fazendo pós-graduação, né? No meu caso, que sou professor, pesquisador, consultor, a gente sempre tem que estar na frente, porque nesse meio, como o pecuarista está muito disposto a adotar as tecnologias, aparecem os oportunistas para vender milagres, coisas fáceis, que vão dar resposta significativa, baratas, né? Eu já escrevi várias vezes sobre isso, mitos e verdades, sobre adubação e nutrição de plantas, novas tecnologias de adubação, nutrição. A gente tem que ir cercando para que o pecuarista adote de fato na sua fazenda, em todas as áreas do conhecimento, técnicas e tecnologias validadas pela pesquisa, por instituições de renome que não têm interesse econômico direto, né? Então, isso nós temos que ir cercando. É o maior desafio, né, que a gente tem, não na parte comercial, porque o pessoal que leva para a parte comercial tenta de tudo, e a gente vê de tudo também quando vai para o campo. Mas é isso, professor, muito obrigada. Já pelo avançar da hora, nós vamos encerrar, porque assunto tem, né? Se quisesse ficar falando mais aqui, a gente gerava assunto. Muito obrigada, professor. Fico muito feliz mesmo de o senhor ter participado com a gente. E encontramos o senhor no MTBIF. Encontramos o senhor presencial. Vai ser presencial, se Deus quiser. Primavera. Ótimo. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Um abraço para todos da equipe, um abraço especial para o Elton. Por favor. Está acompanhando. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos, tá? Tenham uma excelente noite e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.